Desde que Charles Darwin publicou sobre a origem das espécies, em 1859, a evolução tem sido a grande teoria unificadora da biologia. Um dos nossos traços biológicos mais importantes, a consciência, também é estudada no contexto da biologia evolutiva. Diante disso, trazemos algumas questões, tais como: o que é a consciência? Como ela evoluiu? Quais animais têm consciência? A consciência é talvez o maior enigma da natureza. Ela é o que nos permite estar conscientes tanto a respeito do nosso entorno quanto em relação ao nosso próprio estado interior. Todos nós, intuitivamente, sabemos o que é a consciência. É o que estamos experimentando aqui e agora. Mas uma vez que tentamos identificar exatamente o que é, acabamos andando em círculos. Filósofos e cientistas também lutam para definir a consciência. Diferentes escolas e ideias competem uma com a outra, mas ninguém chegou perto de descobrir. Na verdade, a pergunta sobre o que é consciência é ruim, porque não existe resposta concreta. É a mesma coisa que perguntar o que é o amor. O amor não é alguma coisa, ele é um estado, e por isso não tem um caráter concreto. Imagine que você está apaixonado por alguém. Podemos descrever o seu comportamento. Você fica olhando para a pessoa amada por muito tempo. Quando a pessoa não está por perto, você muda seu estado de ânimo. Você fica de olho nas redes sociais. Tudo isso são descrições comportamentais que constituem o estado de estar apaixonado. E isso, obviamente, é diferente de pessoa para pessoa. Portanto, existem várias descrições comportamentais desse estado, mas nenhuma delas é capaz de definir o que é o amor. A consciência, assim como o amor, é um conjunto de estados. Você pode até dar uma definição comportamental para ela, mas no final você não pode explicá-la. Uma coisa que sabemos é que a consciência emergiu há milhões de anos em incontáveis microetapas por mera obra do acaso. Ela poderia não ter surgido? Poderia. No entanto, graças ao acaso, ela evoluiu de formas menos complexas como um produto da evolução pela seleção natural. Qual foi o primeiro passo neste caminho do não consciente para a consciência evoluída que nós, humanos, desfrutamos hoje? Tome uma pedra, por exemplo. O consenso é que uma pedra não é consciente, pois sua vida interior não pode ser provada. Logo, o ponto de partida mais comum para o surgimento da consciência pode ser a partir dos seres vivos. A busca por energia pelos seres vivos provavelmente foi o que tornou a consciência útil. Cientistas acreditam que o primeiro passo em direção à consciência provavelmente ocorreu quando os seres vivos móveis começaram a se locomover direcionalmente, movendo-se para perto do que era bom para eles, no caso, a comida, e para longe do que era ruim, no caso, outros seres que queriam se alimentar dele. A Dugésia tigrina, uma minúscula planária, conhecida por seu aspecto engraçado, ora necessita de comida, ora não. Essa planária usa quimiorreceptores para se mover em direção ao alimento. Depois de encontrar e comê-lo, ela vai para um local escuro e protegido para digerir seu alimento com segurança. Mas por que pegamos a planária como exemplo? Bom, os plateumintos, grupo em que as planárias fazem parte, foram os primeiros animais a possuírem uma simetria bilateral. E isso permitiu a cefalização e a centralização de um sistema nervoso. Na planária, inicia-se um centro de organização do organismo capaz de coordenar respostas mais eficientes e controladas. Isso se relaciona com os 3 níveis de consciência: a consciência funcional, a teoria da mente e a metaconsciência. O primeiro nível é o funcional. Isso se relaciona ao fato de possuir uma rede que organiza as informações. No caso dos seres humanos, é o sistema nervoso. O engraçado é que, se a gente partir dessa premissa, podemos afirmar que computadores possuem uma consciência funcional, pois possuem um sistema que organiza suas diversas funções. Mas, voltando aos seres vivos, vários animais, como as planárias, não têm noção de localização. Mas vários passos foram dados na escala evolutiva através de inúmeras mutações aleatórias nos organismos.
Um desses passos permitiu a percepção de distância por meio da visão, que acrescenta contexto e profundidade ao mundo. Um aparelho óptico, por exemplo, permite visualizar um objeto, no caso a comida, e tornar sua busca mais eficiente. Mais do que isso, a visão permite a formação do segundo nível de consciência, a teoria da mente, que está relacionada com a capacidade de discriminar um outro ser de si próprio. Só que isso não quer dizer que o ser que discrimina é capaz de perceber que está fazendo isso. Com isso, muitos animais possuem teoria da mente, sendo um fato altamente adaptativo entre as espécies. Aranhas com olhos mais desenvolvidos são capazes de detectar o movimento e formar imagens relativamente precisas. Como, por exemplo, temos as aranhas pórtia, que possuem olhos bem desenvolvidos e se alimentam de outras aranhas, inclusive de outras pórtias. Experimentos realizados com essas aranhas mostram sua capacidade de planejamento e de formulação de estratégias para predação, que só é possível devido ao fato de serem capazes de se diferenciar de outras aranhas, que são seu alimento. Dessa forma, o animal não precisa de um cérebro grande para atingir o segundo nível de consciência, basta ter uma boa conectividade entre os neurônios. O próximo avanço evolucionário foi um controlador centralizado de atenção que poderia coordenar todos os sentidos. Em muitos animais, esse controlador central é uma área do cérebro chamada de teto. Ela coordena uma coisa chamada de atenção evidente, que direciona os sentidos, como a audição e a visão, para qualquer coisa que é julgada como importante. Tal fato nos leva a um mundo no qual podemos nos familiarizar, a capacidade de lembrar das coisas. Isso descreve uma consciência de que as coisas continuam existindo mesmo quando não podemos vê-las. Essa habilidade cognitiva é apreciada por alguns mamíferos, pássaros e talvez outros animais também. Bebês humanos tendem a desenvolver essa habilidade por volta de 8 meses de idade, enquanto que os filhotes de galinha mostram essa habilidade dentro de 1 dia ou 2. A capacidade de lembrar de uma coisa na sua ausência sugere também um senso básico de tempo. A sensação de tempo é um grande passo na escala evolutiva da consciência. Ela permite olhar para frente a partir do momento presente e, com isso, antecipar o futuro. Uma galinha adulta, por exemplo, é capaz de resistir a uma refeição colocada diante dela e esperar para receber uma refeição maior, como um prêmio por terem aguardado por um tempo. Esse tipo de gratificação atrasada significa que há uma capacidade de visualizar uma recompensa que só existe no futuro. Alguns pássaros mostram um sentido ainda mais elaborado de lembrança e sensação de tempo quando escondem comida em algum local para comê-la posteriormente. Um fato curioso é que quando esses pássaros percebem que um outro pássaro está observando seu alimento, eles tornam-se conscientes de que um ladrão em potencial está o observando. Isso significa que eles sabem que existem outros seres e, mais do que isso, eles sabem que esses seres estão na busca por alimento. É como se eles pudessem compreender a mente dos outros pássaros. A capacidade de entender a mente do outro é crucial para níveis complexos de consciência. A linguagem, por exemplo, permite que essa capacidade se desenvolva em um nível totalmente novo. Palavras nos permitem construir hipóteses sobre o mundo, fazer planos detalhados e nos comunicar com outros indivíduos. Além disso, as palavras nos permitem pensar sobre nós mesmos em relação ao nosso lugar no universo. Mais do que isso, elas nos permitem refletir sobre a nossa própria consciência. Com isso, chegamos ao terceiro nível, a metaconsciência, a consciência da própria consciência. Esse nível só é possível graças ao surgimento da linguagem. Então, só os seres humanos possuem metaconsciência? Provavelmente não. Cientistas encontraram indícios de que golfinhos chamam uns aos outros por nomes, usando assobios característicos para se comunicarem e se manterem unidos em um mesmo grupo. A linguagem humana é talvez o mais recente grande salto na evolução da consciência. Ninguém sabe quando a linguagem humana evoluiu pela primeira vez, mas provavelmente tivemos isso há 70 mil anos atrás, quando nossos ancestrais começaram a se dispersar pelo mundo. A linguagem, com certeza, está diretamente relacionada com o desenvolvimento do córtex. Lembra do teto mencionado anteriormente? O córtex é como se fosse um teto atualizado.
A diferença mais importante entre o córtex e o teto pode ser o tipo de atenção que eles controlam. O teto é o mestre da atenção aberta, apontando o aparato sensorial para algo importante. Já o córtex eleva essa situação com algo chamado atenção secreta. Você não precisa olhar diretamente para a pessoa para associá-la em sua mente e processar inúmeros pensamentos a respeito dela. Dessa forma, por meio do desenvolvimento do córtex e da linguagem e, consequentemente, pelo surgimento da metaconsciência, estamos habilitados a controlar nossos próprios estados cognitivos e afetivos. É possível realizar a autopsicanálise, tornando-se possível descobrir nossos estados psicológicos e a planejar e maximizar nossas satisfações para que sobreponham as insatisfações da vida. Resumindo, a metaconsciência é a voz que está na nossa cabeça, que permite que nós possamos refletir a respeito da nossa própria condição. Por exemplo, quando questionamos em qual candidato votar, estamos exercitando a metaconsciência. A metaconsciência, sem dúvida, é resultado da seleção natural. É a voz que conversa conosco e que tenta organizar nossas ações. Ela é resultado de uma série de processos internos e externos que juntos nos tornaram o que somos hoje. Dessa forma, a consciência não surgiu simplesmente de uma sorte genética. Alterações aleatórias que ocorreram foram apenas a centelha que riscou o céu da nossa existência. Essa fagulha incendiou um processo evolutivo, possibilitando um compartilhamento de ideias que se tornou o motor principal na evolução da consciência. Diante de tudo isso, a consciência provavelmente começou como um movimento dirigido de um animal em busca de energia para uma fonte de comida. Inúmeras mutações aleatórias, aliadas à seleção natural, permitiram que chegássemos hoje em um nível de consciência sofisticado que nos permite sonhar com o espaço, construir arranha-céus e nos apaixonarmos. Não é de se surpreender que, mesmo diante de inúmeras mudanças que ocorreram, ainda assim estamos na busca por alimento e não paramos de pensar quando faremos nossa próxima refeição. No entanto, entre humanos, a busca por alimento se tornou algo mais fácil. Podemos simplesmente pedir que entreguem uma pizza na porta da nossa casa. A partir disso, trazemos as seguintes questões. E se o universo tivesse uma intencionalidade, qual seria o papel da consciência nessa situação? Será que nesse cenário todas as respostas que trazemos aqui estão corretas? Acreditamos que a humanidade está longe de responder essas questões, pois assim como a evolução trabalha em passos lentos, respostas como essas poderão demorar muito tempo para serem alcançadas.